Olá, graça e paz. Eu sou a reverenda Alexia Salvador, da Igreja da Comunidade Metropolitana aqui no Brasil. Estou muito feliz de estar com vocês neste momento de celebração da Páscoa, dia em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Hoje também, 31 de março, dia em que celebramos a luta e a vivência das pessoas trans, travestis, pessoas não binárias em todo o mundo. É muito bom celebrar com você e estar aqui hoje no Brasil. Estamos no nosso último dia de retiro das igrejas da comunidade metropolitana aqui no Sudeste. Estamos neste momento aqui no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, unidos e unidas com os irmãos e irmãs, celebrando a alegria de ser igreja da comunidade metropolitana aqui na região Sudeste. E para começar a nossa reflexão, eu convido você a tomar em suas mãos o Evangelho de Lucas no capítulo 24, nos versículos de 1 a 12. E lemos assim: Durante o sábado, observaram um repouso segundo o preceito, mas no primeiro dia da semana, de manhã, muito cedo, elas vieram ao túmulo, trazendo os perfumes que tinham preparado. Elas acharam a pedra rolada diante do túmulo. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ora, enquanto elas estavam perplexas com isso, eis que dois homens se aproximaram com roupas resplandecentes. Tomadas de medo, elas baixaram o rosto para o chão, e quando eles lhe disseram: Por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou quando ainda estava na Galileia. E ele dizia: É preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e no terceiro dia ressuscitado. Então elas se lembraram das suas palavras, voltaram do túmulo e relataram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria de Magdala, Joana e Maria de Tiago. As outras companheiras delas o diziam também aos apóstolos. Aos olhos destes, essas palavras pareceram um delírio, e eles não acreditavam naquelas mulheres. Pedro, no entanto, partiu e correu ao túmulo, inclinando-se, e viu as faixas, e foi embora para casa, muito surpreso com o que havia acontecido. Estas são para nós, irmãs, irmãos, palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. O evangelho de hoje nos fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui como reflexão para vocês é o enfoque, é o nosso olhar sobre o papel das mulheres na ressurreição de Jesus. Nós sabemos que nós, mulheres, historicamente, fomos invisibilizadas, fomos silenciadas na construção das narrativas bíblicas, principalmente no Novo Testamento. Sabemos que o patriarcado e o machismo também eram realidades dos discípulos, daqueles homens que lideravam as primeiras comunidades. Hoje, através de muitos estudos, de muita ressignificação, de muito aprendizado, nós sabemos que sem a presença das mulheres não poderia acontecer a narrativa da ressurreição. E o evangelho de hoje nos prova isso. Jesus, quando ressuscita no terceiro dia, ele não vai aparecer para Pedro. Ele não foi aparecer para João, que era o seu discípulo amado. Jesus, ele aparece ressurreto
para as mulheres. E elas são as grandes mensageiras, as grandes protagonistas desse evento que marca a vitória de Jesus sobre a morte. Contudo, irmãos e irmãs, precisamos compreender o quanto essa narrativa de mais de 2000 anos foi silenciada pelo patriarcado e pelo machismo, pela misoginia, pelo sexismo dentro da Igreja Romana, dentro da construção de uma teologia que abraça todas as pessoas, que abraça não só o masculino, mas também o feminino em Jesus. Podemos ver nesse evangelho que a leitura desse evangelho nos apresenta as mulheres como protagonistas desse evangelho, como protagonistas da ressurreição de Jesus, e elas vão então contar aos discípulos o que elas tinham visto, o que elas haviam testemunhado. E aqueles homens não acreditam nelas. O evangelho de hoje, por exemplo, na narrativa lucana, vai dizer para nós que Pedro correu para o túmulo. Ou seja, Pedro não acreditou no relato daquelas mulheres. Pedro quis comprovar se de fato aquelas mulheres não eram loucas ou se elas estavam delirando. Pois foi desta forma, e ainda é desta forma, que nós mulheres somos vistas muitas vezes nas nossas comunidades, como loucas, como aquelas que não sabem o que estão falando, como aquelas que não dão testemunho da verdade. As mulheres sempre são silenciadas do relato da ressurreição. Mas nessa narrativa em Lucas nós podemos afirmar que através do relato das mulheres a ressurreição se espalha e a ressurreição alcança todas as pessoas até os dias de hoje. É através do relato daquelas mulheres discípulas, essas que caminharam com Jesus o tempo todo. As mulheres estavam presentes durante todo o ministério de Jesus. E elas foram testemunhas de tudo o que Jesus fez. E elas foram fiéis ao seu chamado e elas participaram de maneira efetiva, concreta. Elas foram atuantes no projeto salvífico de Jesus. E é por conta disso, de não abandonarem o Senhor, o Mestre, de não correrem, elas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Hoje, dia 31 de março, que celebramos o Dia Internacional de Luta da comunidade trans, homens trans, mulheres trans, travestis, pessoas transgêneras, pessoas não binárias. No dia 31 de março celebramos no mundo todo esse dia de luta, de resistência, de reivindicação dos direitos da comunidade trans. Aqui no Brasil, nós também temos uma data que é 29 de janeiro, que celebramos o dia de luta das pessoas brasileiras que são travestis, homens e mulheres trans. No dia 31 de março, nos unimos com o mundo todo, com todas as comunidades da ICM, da MCC, celebrando esse marco histórico, porque o Brasil ainda é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo, infelizmente. Então nós precisamos nos unir a todas as pessoas trans, principalmente das nossas comunidades, dando a essas pessoas voz, visibilidade, entendendo que não precisa ser uma pessoa trans para lutar contra a transfobia, mas que é preciso se encorajar através do testemunho da ressurreição de Jesus, que as pessoas trans são a parcela mais delicada da nossa comunidade de fé. Que as pessoas trans são as pessoas mais vulneráveis das nossas comunidades, da sociedade, e por isso que Jesus nos convida hoje, nesse domingo de Páscoa, a nos encorajarmos, a testemunharmos contra a transfobia, porque a transfobia é um demônio que precisa ser exorcizado da sociedade e também da igreja, das nossas comunidades. E você que é pessoa cis, você precisa confessar a sua transfobia.
E uma vez que você confessar a sua transfobia, reconhecer o seu pecado, você precisa verdadeiramente dar testemunho na vida das pessoas trans e travestis, acolhendo, amando, promovendo essas vivências, dando a essas pessoas oportunidade e se importando com elas. Que esse evangelho, que é o evangelho da vida, que é o evangelho da ressurreição, possa, através dos nossos corpos, exalar ao mundo essa grande verdade de fé. Porque nós, mulheres, sejam mulheres cisgêneras, sejam mulheres transgêneras, travestis, não importa. Basta ser mulher, basta ocupar o feminino para nós compreendermos o quanto o discurso patriarcal, machista, misógino, sexista ainda é uma verdade. O quanto a lesbofobia ainda é uma verdade. O quanto somos perseguidas ainda e muitas vezes dentro das nossas próprias comunidades de fé. A ICM também precisa confessar a sua transfobia. A ICM também precisa reconhecer que precisa avançar na luta contra a transfobia, na luta contra a misoginia. Então que Jesus, que vence a morte, Jesus que caminha ao nosso lado nas nossas comunidades, possa nos encorajar a transformar o mundo. Que a ressurreição de Jesus traga luz, traga vida, traga renovo sobre a sua vida, sobre os projetos do seu coração, sobre aquilo que nós defendemos, que é a vida. E é por isso que Jesus ressuscita, para testemunhar que a vida vence a morte e que a morte não tem poder sobre a comunidade de Jesus, sobre o projeto de vida de Jesus. E esse projeto é uma sociedade emancipadora, é uma sociedade onde as oportunidades são iguais, uma sociedade que é uma comunidade, porque o reino de Deus é agora, é aqui, não é para depois da morte. Então que nós, mulheres, possamos ter sororidade umas com as outras. E você que é homem, você que é uma pessoa cisgênera, precisa compreender que essas disputas, que essas narrativas não estão em pé de igualdade conosco, que somos pessoas trans, mulheres trans e travestis. Então eu deixo aqui as minhas bênçãos, eu deixo aqui a minha gratidão por poder partilhar com vocês desta palavra, na certeza que no mundo todo, em toda a América Latina, as igrejas da comunidade metropolitana dão testemunho da vida, dão testemunho da ressurreição de Jesus. Um beijo, uma feliz Páscoa e que a Ruá Divina continue nos abençoando hoje e sempre. Um beijo e até a próxima.